A paz do Senhor, meus amados irmãos, hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a vida de vocês. Essa mensagem o Senhor me deu no dia de hoje, né, pela manhã, que fala sobre a videira verdadeira. Muitos irmãos com certeza conhecem essa passagem, essa parábola, né, que Jesus ali adverte os seus discípulos. Mas antes, gostaria de falar um pouco a meu respeito, né? Em relação, eu tenho postado alguns no meu canal, no YouTube, eu tenho postado muitas mensagens, né? Da Bíblia, tenho falado de Deus. Ainda não falei dos milagres, né? Eu quero ainda fazer um vídeo sobre alguns milagres que Jesus fez na minha vida, para edificar a sua vida também. E falar do meu amor por Deus. E porque às vezes a gente não deixa, né, a Deus falar conosco. A gente quer fazer por nós mesmos. E aí, muitas das vezes, quebramos a cara. Então, o Senhor foi falando ao meu coração. E muitas das vezes eu me sentia só. Não tinha muitos amigos, minha família me deixou por bastante tempo. E me sentia só. E eu dizia, poxa, mas o que eu fiz de tão errado para eu estar vivendo isso? E o que passa na nossa mente é que, nós estamos errados, né? Ou aqueles que gostam de apontar o dedo sempre vai falar assim, não, tô assim porque o fulano fez isso, isso está acontecendo comigo. Mas comigo foi diferente. Eu comecei a buscar respostas em Deus. E Deus disse que na nossa vida vamos ter desertos. E nós precisamos enfrentar esses desertos. Às vezes o deserto não é para a morte. O deserto não é para a sua ruína, mas para Deus te moldar, como foi também com Moisés, né, no deserto. Nós sabemos de toda aquela história grandiosa que aconteceu e milagres que foram feitos naquela época para aquele povo. E não é diferente na nossa vida hoje. Jesus, ele quer algo novo para nós. E no deserto que eu estou vivendo hoje, né? Não, irmãos, não pense que está no pecado, não é isso. O deserto que o Senhor tem me colocado hoje é para me conhecer mais de mim mesma. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E eu creio que eu tenho achado os meus propósitos. Às vezes são mais de um. Mas é claro que é Deus que vai te falar na sua particularidade. E eu me encontro muito feliz em querer viver Deus. Então, todos me abandonaram. Todos me discriminaram, me julgaram, me defamaram. Todos que conviviam comigo. A maioria deles. E eu me sentia só. E eu dizia, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Nunca fui mal para as pessoas. A gente pensa sempre isso. Nunca fui mal para as pessoas, nunca fiz isso, nunca fiz... Mas era um deserto que eu precisava passar. E eu me encontrei. E o único amigo, companheiro, pai, mãe, irmão, que eu posso dizer assim, esteve comigo foi somente Jesus Cristo. O único que me estendeu a mão em todos os momentos difíceis da minha vida. Mesmo nos momentos em que eu errava e achava que estava acertando. Jesus dizia assim, deixa ela viver aquilo ali, mas eu vou ficar aqui esperando ela. Jesus nunca virou os olhos, nunca virou o rosto para mim. O Senhor nunca desistiu de mim e Ele também não desiste de você. Então eu escolhi viver em Cristo o resto da minha vida. Eu escolhi falar de Deus o resto da minha vida. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu tenho um canal no YouTube. Tenho evangelizado as pessoas nas ruas da forma que Deus tem me proporcionado. E é isso que eu quero fazer. Viver Deus. Viver com Deus. Uma pessoa que esteve sempre ao meu lado. Que nunca me julgou. Que esteve
que me ama incondicionalmente, que me quer bem. E quando alguém ama você, você faz o melhor para essa pessoa. Então, eu me coloco à disposição de Deus. Então, através dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, se encontra em João 15, capítulo 15, versículo de 1 ao 15. Neste capítulo, nos diz que Jesus dava instruções a seus discípulos, quando ele avistou uma videira. Então, quando ele caminhava, ele, por parábolas, falava ao povo. E não foi diferente aqui neste momento, nesse capítulo, em que Jesus ele falava com seus discípulos. Como era o povo israelita, os 12 discípulos eram de Israel, eram judeus, eles conheciam exatamente o que era uma videira. Jesus, avistando aquela videira, então, ele disse em parábolas, para os discípulos. E como o Senhor Jesus falava aos seus discípulos judeus, ele certamente conhecia a videira que dava frutos, bons e ruins. E o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quando ele fala dessa forma com parábolas para os seus discípulos, o que nos remete a pensar? Que Jesus, ele nos conhece, ele conhecia os seus discípulos, então ele precisava falar de uma forma que eles entendessem. Então, como o povo, os seus discípulos, conhecia o que era uma videira, quando ela dava um fruto bom ou quando não dava um fruto ruim, um fruto bravo e amargo, aí Jesus sabia que eles iam entender. Então Jesus falou por parábolas: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O que nós paramos para pensar em relação a isso? Jesus aqui está caracterizando, figuramente falando, que ele é a árvore da videira, e sabemos que uma árvore tem toda a sua estrutura primeiro. Então, o que nós primeiro precisamos fazer para que a árvore cresça, que a semente comece a germinar e crescer? Para depois sair os galhos, o lavrador precisa então o quê? Estercar a terra, plantar a semente, aguá-la, cuidar dos parasitas, que podem vir a querer adoecer a planta. Esse lavrador, então, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus. Ele é Deus que nos conduz, que nos faz uma terra boa, nos torna uma terra boa, através dos seus ensinamentos, das suas admoestações, às vezes da sua chamada de atenção, que muitas das vezes a gente não está atentos a isso. E quando o lavrador percebe que sua videira está se desenvolvendo e seus galhos estão já a produzir frutos, o que ele faz? Ele se anima, porque vê que o seu trabalho não foi em vão e se sente grato por sua produção. Então, o que Jesus ele quer de nós? Ele quer que nós ficamos no caminho que nos conduz à salvação, que não venhamos a desviar também. Se pararmos para pensar também nessa questão, que Deus ele não quer ver ninguém se desviando do caminho correto. Ele quer que todo mundo siga o mesmo caminho para alcançar o reino dos céus, a qual todos nós estamos aqui vivendo em prol disso. Porém, com o passar do tempo, ele observa que alguns galhos não estão produzindo frutos e estão secando. Muitas árvores acontecem isso, E então o lavrador, que aqui está sendo mencionado como Deus, o que ele faz? O que ele faz? Ele arranca aquela vara e joga fora. Mas aqui não é porque o lavrador não cuidou bem da sua videira. Aqui não foi porque a videira pegou praga, porque o seu lavrador não cuidou, não foi displicente em cuidar da sua videira. Mas porque simplesmente ela não quis produzir.
alguma vara, alguns galhos não quiseram produzir. Assim é a vida de muitos cristãos. Estão ligados na videira, que é Jesus, mas não têm produzido os frutos. O que são frutos? Né? Então a gente pensa aquela questão, mas quais são os frutos que Deus está falando? O fruto que Deus está falando aqui. Então a gente vai lá em Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. No qual você tem que ser exemplo e falar do amor de Deus a todos, e é isso que é dar fruto. Então, às vezes nós pensamos assim, eu vou amar só quem me ama, né? Eu vou amar meu ente querido, pessoas que estão na minha convivência, vou ajudar somente aqueles que eu sei que eu posso ajudar. Mas Jesus não quer isso. Muitos cristãos às vezes estão na videira, está ali com seus galhos ficando secos, não está produzindo porque está pensando contrário àquilo que o Senhor tem mandado para que nós façamos. E Deus não quer isso. Deus ele quer que a gente ame os que nos amam e aqueles também que nos perseguem. Porque Jesus também foi perseguido. E Jesus nem por isso condenou, julgou ou não aceitou o arrependimento daqueles que o perseguia. Então nós temos que pensar muito nisso. Porque a gente vê muitos cristãos dentro da igreja vivendo uma farsa mentira, que estão sendo ali, porque oram, porque leem a Bíblia, que estão caminhando para o reino dos céus. Isso é muito sério, realmente é muito sério. Tem muitos cristãos dormindo. E Deus, que é o nosso lavrador, ele vai ter que vir e quebrar o galho e jogar fora. Porque ele não está dando fruto. Ele está vivendo o seu próprio o seu mundinho de conforto, a sua situação de conforto, porque para ele está muito bom viver daquele jeito. Eu não vou ajudar o outro porque ele não precisa, aí também eu não gosto dele, eu nem o conheço. Jesus não quer isso. Jesus ele quer que nós amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Nessa narrativa, usa alegorias para transmitir uma lição moral. Primeiro, a gente pensa na videira. A videira seria Jesus. O Senhor Deus entregou o seu Filho para ser morto, ser crucificado na cruz por salvação, por amor a mim e a você. O Senhor Jesus é a videira. É a videira que conduz-nos à salvação. Para a videira produzir seus galhos, seus ramos, ela precisa ser alicerçada. E Jesus foi alicerçado no Deus. O lavrador cuidou, o lavrador preparou essa videira para ser, então, morta como um cordeiro, sacrificado como um cordeiro para nos levar a um caminho de luz, nos conduzir a caminhos de luz. Mas, infelizmente, muitos se perdem nesse caminho. Muitos param no caminho ou voltam atrás, infelizmente. Os ramos, então, somos nós cristãos. Aqui a gente nota que essa passagem ela não é falada para os ímpios. Ela, claro, se remete também a uma ideologia em relação aos ímpios. Mas se a gente parar para analisar, está falando mais sobre os cristãos. Aqueles que estão sendo ligados à videira. Os cristãos estão ligados à videira. Mas muitos estão dormindo. Muitos não estão produzindo frutos do Espírito. Muitos estão parados na obra do Senhor. Muitos estão esperando Jesus voltar, esperando só ir para o céu. Mas não ajudou o seu próximo, não falou de Deus para o seu próximo, não orou para o seu próximo, e está só esperando Jesus voltar. Porque os cristãos que se encontram na videira, mas não dão frutos, é lançado fora e seca seu ramo. E logo vem outros e os leva
para o fogo e assim é destruído. Se a gente parar para analisar esta frase, o que acontece com o galho seco? Aqui nos remete ao texto, ao capítulo 15 de João, que fala que o lavrador, então ele tem que arrancar os galhos secos, os galhos que não dão fruto, e joga fora. E quando esse galho seco não está mais na videira, que é onde produz todo, né, o abastecimento do seu caule, e para cuidar da sua composição, né? Ele já não está, o galho já não está ligado mais à videira, à raiz não está ligado. E ali a gente pensa que o que são os galhos? São os cristãos. E quando ele é arrancado, porque Deus ele também faz isso com a gente. Deus nos arranca, a gente está dando fruto, Deus nos arranca para que a gente consiga, então, abrir a nossa visão. O que Deus quer que eu faça de melhor? Porque nós não somos merecedores de nada. Ao contrário do que muitos pensam, nós não merecemos nada se Deus não assim quiser. Mas muitos acham assim, eu sou merecedor porque eu sou bonito, porque eu sou rico. Não tem disso. Deus, nós temos um chamado. O chamado não é para ficar no conforto do seu lar, no conforto da sua casa, assistindo uma boa série, um bom filme. Não é esse o seu chamado. O nosso chamado é ide e pregai. Sede pescadores de almas. É isso que o Senhor nos deseja de nós. Então Jesus, o que ele faz? Ele arranca esse galho, ele joga fora. Ele descarta por um tempo. Para ver que aquele galho, aquele ramo, ele precisa acordar para que realmente ele veio à terra. Aí, novamente, o ramo se refere ao cristão. Então, para o cristão acordar e ver, o que eu preciso mudar? Porque engana também aqueles que acham que não precisam de mudança. Nós estamos em constante mudança. E se aqueles que não querem ser mudados, que querem deixar o Espírito Santo moldar a sua vida, o seu caráter, eles estão vivendo enganados. Nós precisamos estar constantemente em mudança. Mas mudança por quem? Se deixar ser mudado por quem? Não pelos costumes deste mundo, não pela vida deste mundo, não por opiniões de pessoas erradas. Nós temos que se permitir ser mudados por Jesus Cristo, pela videira verdadeira. Então, quando os cristãos que estão, Deus ali permite que eles passem por um tempo pelo deserto. E ele começa a perceber que ele precisa mudar e ele se arrepende e volta para o Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente tem muitos que permite, então nesse deserto, nessa poda, ele se permite a viver tudo que deste mundo, a viver tudo que é ruim deste mundo. E aí ele vai secando. Ele vai secando espiritualmente. A sua vida espiritual já não existe mais e ele secou. E quando acontece isso, vem outros, pegam esses galhos, esses gravetos, esses galhos secos, porque a gente sabe que no fogo ele só queima se estiver seco, né? Se o galho estiver seco, as folhas estiverem secas. Então, quando você está seco, o único lugar é o fogo, porque o fogo vai, então, ali pegar mais rápido. Então, este fogo tem várias objeções para ele. A nossa falta de Jesus nos leva a caminhos tortuosos. Viver na presença de Deus, lembrarmos que aqui somos peregrinos. Aqui, os verdadeiros cristãos, eles estão aqui nessa terra por passagens. Está vivendo uma vida de passagem. O nosso mundo, a nossa vida eterna, nos espera junto com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender
que não é viver um pouquinho este mundo e viver um pouquinho Deus. É viver totalmente Deus. É nos entregar totalmente a Deus. Ah, mas eu tenho que viver o mundo também, preciso trabalhar. Claro, Jesus não impediu ninguém de trabalhar. Precisamos sim trabalhar, até porque se é necessário, faz o caráter do ser humano também. Mas eu falo em questão de conduta, em questão de convívio com os ímpios de uma forma que desagrada aos olhos do Senhor. Porque tudo que formos fazer, precisamos fazer para a honra e glória de Deus. Não fazemos por nossa própria honra. Não vou ser um bom advogado para me vangloriar. Não, aquilo vai ser bom para glorificar o nome de Deus. Ah, eu vou ajudar o outro com essa profissão. Ah, você é médico, olha, eu vou ajudar outras vidas. Eu estou pensando só em ganhar a quantia, o salário do médico. A gente, na escola, na nossa vida cotidiana, a gente tem que pensar, será que eu estou fazendo, está agradando a Deus, vai glorificar o nome de Deus, vai exaltar o nome de Deus na minha vida? Aí você está no caminho certo. Mas se você achar que estou fazendo por mim mesmo, pelo meu próprio eu, para me aparecer, está errado. Você vai subir por um período, mas de repente a queda vai ser maior. Porque a gente só existe porque Deus existe. Continuando. Deus aqui, ele está falando para nós cristãos e não para os ímpios. Então, aqui nos remete a essa questão. Porque os ímpios, eles não estão em Cristo. Aqui está falando da videira verdadeira. A videira é quem? Jesus. Os ímpios que estão vivendo no mundo, né, de qualquer jeito, eles não têm uma visão com Deus. Eles ainda não encontraram um caminho em Cristo Jesus. Ou não se permitiram, né? Como no capítulo 15, versículo 4 diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também é vós, se não estiverdes em mim. Então, aqueles que não estão em Jesus Cristo não podem dar fruto. Estar em Jesus Cristo, a gente tem que entender uma coisa: estar em Jesus Cristo é você, porque Jesus ele produz em nós arrependimento, amor, bondade, gratidão, e a gente tem que espalhar os frutos que o Senhor tem colocado em nossas vidas para as outras pessoas, alcançar outras vidas. Cristão não é só ficar na videira esperando cair bênçãos, não. Deus é tudo em todos, e o que não está nele também não tem parte com ele. Podemos também dar menção aqui à passagem que fala sobre a parábola dos 10 talentos. Se encontra em Mateus 25, 14 a 30. Aqui a gente conhece muito bem essa parábola, né, sobre os 10 talentos, em que o Senhor saiu e deu seu primeiro servo recebeu 5 talentos. O segundo, ele deu 2 talentos. O seu terceiro servo, ele deu 1 talento. E quando então o seu senhor voltou, encontrou o servo que ele tinha dado 5 talentos, encontrou-o com 10 talentos e o recompensa dizendo: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E o que tinha dado 2 talentos encontra-se com 4 e o faz o mesmo o seu senhor que encontrou primeiro. Então, quando ele vai encontrar o seu terceiro servo, que tinha havido dado 1 talento, o que acontece? Ele enterrou o seu talento, esperando só a volta do seu senhor. Mas severamente é advertido por isso. Isso em Mateus 25, versículo 24 e 30. Os talentos que Deus nos deu não é para ficar infrutíferos, mas é para frutificar cada vez mais. Então, se a gente parar também para analisar em questão dos talentos, Deus nos colocou talentos nas nossas mãos. 1 para uns, 2 para outros, 3, 4.
E as pessoas, alguns acabam multiplicando esses dons, esses talentos. E outros enterram neles, esperando então somente as bênçãos. E não faz por onde, né? Para que Deus seja honrado e glorificado em nossas vidas, tudo que fizermos, temos que pensar se está sendo para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é na escola, na faculdade, no trabalho. E precisamos agir com sabedoria também, ao usar os frutos do Espírito, porque da mesma forma que Deus falava por parábolas, porque o Senhor Jesus também falava para muitos idólatras e também ateus, que não entenderia se fosse falado para os nascidos de novo. Então poderiam ir contra Jesus e não aceitar a palavra de libertação. Então Deus agia com sabedoria. Deus ele não impunha a sua palavra, o seu juízo. Deus não impunha os seus mandamentos. Deus não obrigava ninguém a aceitar, a servir. O Senhor sabia falar através de parábolas, de situações, para o quê? Para que aquela pessoa que estava ouvindo Jesus fosse alcançada pelo amor dele, pelo que realmente ele queria passar para aquela pessoa. Então precisamos pedir a Deus sabedoria para falar de Deus para aqueles que estão lá no mundo. E não venhamos a machucá-los, a oprimi-los, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos só usados para isso. Então que possamos também ser sábios ao falar para aqueles que ainda não estão na videira, porque poderemos trazer uma imagem errada do nosso Salvador, lembrando que tudo o que fizermos sejais para a honra e glória do nome de Jesus. Então, somos a imagem de Jesus Cristo. Se nós com cara feia vamos falar de Deus, do amor de Deus, pregar para alguém, ou às vezes vai pregar para uma prostituta e vai começar a condenar aquela mulher e falar que ela tem que aceitar Jesus de qualquer jeito para ela ser liberta daquele pecado. Primeiro, irmãos, nós temos que orar a Deus para que o Espírito faça a obra e que Deus nos capacite, assim, a levar a melhor mensagem a cada coração. Porque senão vamos ser vistos como povo que não condiz com o que Jesus veio à Terra fazer. Então precisamos rever os nossos conceitos. Lembrando, não somos juízes de ninguém. Só quem pode ser juiz é Deus. E não somos perfeitos. Cada um tem os seus pecados. Então não podemos julgar o próximo. Se você encontrou a luz, se você está em Jesus Cristo, se você realmente encontrou o Senhor Jesus, o seu coração está transbordando de amor e você quer falar para o seu próximo deste grande amor, do milagre que Deus fez na sua vida. Ore a Deus e peça que Deus toque no coração desse seu amigo e que o Senhor te instrua com as palavras certas a falar de Deus para esse amigo. A grosso modo, não podemos pedir para... Agora eu vou dar uma breve ilustração em relação a uma pessoa. Se você pede uma pessoa que não sabe ler, você chega e obriga a ler um livro qualquer. Se ela não foi ensinada a isso, como que ela vai poder fazer isso? Aos que estão ainda vivendo nas cavernas, precisamos pedir ao Espírito Santo que vos ilumine, para que possamos assim, então, assentarmos com Ele e ensinarmos a ler as primeiras letras do caminhar com Deus. Amém? Agora, aquela vara que dá fruto e é limpo, e ele dar mais fruto, então quando a gente fala daquela vara que então está dando fruto, e aí você recebe então, limpa aquela vara para que ela produza mais frutos. Pois aqui Jesus fala que estes são
estão limpos pela palavra, que é o que o próprio Jesus tem falado. Então, esses já estão limpos, porque estão fazendo tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Essas varas que estão na videira, que estão dando frutos, e Jesus então, Deus então fala, Deus então vai e limpa para que ela dê mais frutos, é a palavra que está sendo bem absorvida na vida do cristão. O que está em Jesus, ele quer produzir. Aquele que está em Jesus, ele quer produzir, ele quer falar ao próximo como o Senhor mudou a sua vida, os milagres e bênçãos que Jesus concedeu. E assim pode fazer na sua vida também. Porque ele é o que opera tudo em nós. Sabemos que só em Jesus Cristo podemos todas as coisas. De nós mesmos não podemos nada. Senhor, se Deus nos der força, sabedoria, capacidade, podemos alcançar tudo que assim Ele achar necessário para nós, melhor para nossas vidas. Primeiro, em João 6,35, diz assim, Jesus declara, eu sou o pão da vida. 2, João 8,12, ele afirma, aqui ele está afirmando, eu sou a luz do mundo. 3, João 10,9, ele conclui, eu sou a porta do aprisco. 4, João 10, versículo 14, ele diz, eu sou o bom pastor. 5, João 11, versículo 25, ele deixa esperança, eu sou a ressurreição. Amém? No 6, João capítulo 14, versículo 6, ele ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 7, e agora a videira verdadeira. Tenhamos em mente, só podemos ter alguma coisa se estivermos na videira verdadeira. Quem tem dinheiro pode ter e ser, porque compram o exterior, mas infelizmente estão vazios interiormente, pois estão agindo por eles mesmos. Então a gente sabe, né, a gente acredita que tem pessoas que são bem-sucedidas na vida, porque às vezes tem condições, tem dinheiro, né? E elas são bem-sucedidas. O dinheiro compra o exterior, mas infelizmente por dentro elas estão vazias. Por isso precisamos o quê? Colocar Deus na frente de tudo na sua vida e você será bem-sucedido. Coloque Deus na frente de tudo na sua vida e você será bem-sucedido. Mas lembrando, não é o que você quer para você, e sim o que Deus reserva para você, porque aí sim será bom e agradável. Então aqui vamos pensar no seguinte, às vezes a gente sou de Cristo, aceitei a Jesus, né? Entreguei a minha vida para Jesus, lembrando que Jesus não precisa da gente, é nós que precisamos dele, e aí você está ali. Agora o Senhor falou, a palavra de Deus fala, aquele que teme ao Senhor, que obedece e teme ao Senhor é bem-aventurado. Então eu vou ter tudo. Não é bem assim. Você vai ter tudo aquilo que conduz o que for melhor para você. Então Deus ele não vai te dar nada que vai te atrapalhar. Então às vezes você fala assim, eu quero um carro, e aquele carro, e o Senhor acha que não é necessário naquele momento. E aí você não vai se distanciar de Deus, ou às vezes você não recebeu a cura, ou seu ente querido morreu, e você orou tanto a Deus porque para ele ficar, e Deus não ouviu a sua oração. Lembre-se, Deus ele não faz nada para te prejudicar. Então, às vezes, Deus ele fala de várias formas, diferentes formas, que pra gente no momento pode parecer errado, mas com o passar do tempo a gente vai entender que aquilo foi bom pra gente. Então, primeiro, ser servo de Deus, se entregar. Quando a gente se entrega verdadeiramente para Jesus Cristo, a gente abre mão. A gente abre mão de nós mesmos para viver a vida como a que Deus quer para nós. Amém? Quero orar pela sua vida, que Deus possa estar abençoando.
ela intensamente, que cada irmão que estiver ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa abrir o seu entendimento, que o Senhor possa nos dar mais amor, porque o mundo está precisando de amor. A palavra de Deus fala que durante o passar do tempo, o amor se esfriaria, né? E a gente está vendo muito isso. Mas Deus é misericordioso e nós precisamos orar. Claro que aquilo que Ele decreta, Ele não muda. Mas vamos orar pelos pelo nosso próximo, pelo nosso amigo, pelo nosso inimigo, para que Deus possa mover o coração de Deus e Deus possa também dar mais uma oportunidade, né, para aqueles que estão aí vivendo nas trevas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor Jesus, neste dia, por vidas, meu Deus, nesta hora. Oro, Senhor Jesus, pelo meu próximo, oro pelas pessoas que aqui poderão estar assistindo esse vídeo, que o Senhor possa levar através do Espírito Santo a consciência, a sabedoria e principalmente o amor. Que nós possamos amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, cada pessoa nessa hora. Senhor Jesus, e proporcionando a elas, direcionando a elas, proporcionando aquilo que realmente o Senhor tem para a vida delas. Que o Senhor possa dar libertação, que o Senhor possa dar cura e principalmente a salvação. Amém? A paz do Senhor, até um próximo vídeo, fiquem com Deus.